bênção. Tiago, capítulo 1. Natan, me empresta a blusa de frio. O negócio tá feio aqui. Coloca a blusa, faz calor, tira a blusa, faz frio. Ó. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 21, fique sobre seus pés, vai te esquentar um pouquinho, para você poder ler a palavra junto comigo. Glória a Deus. Tiago 1, 21 está escrito: pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar, e sedes praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Repete comigo: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para nos salvar. Repete comigo: e sedes praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Coloque a altura do seu coração. Deus, nós estamos aprendendo sobre vencer a batalha da mente. No decorrer do mês de junho, nós já aprendemos que a mente é o campo de batalha, o adversário é o diabo. Nós aprendemos que nós não podemos ter uma mente guiada pelas vontades da nossa carne, mas ela precisa ser guiada pela vontade e pela direção do teu Espírito. Nós já aprendemos que nós não podemos ter uma mente negativa, mas que nós temos que ter uma mente positiva, cheia de esperança, uma mente que crê no milagre. Meu Pai, hoje, nessa última quarta-feira, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor já falou no meu coração, ter uma mente aberta para receber a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que este não seja mais um culto, mas que haja mudança, mas que haja transformação, que o Teu Espírito possa gerar em nossos corações fome e sede pela Tua palavra, que o Teu Espírito possa revelar a Tua palavra aos nossos corações, porque a letra mata, mas o Teu Espírito traz vida. Eu declaro todo pensamento e sentimento cativo da Tua presença. Espírito Santo, tenha liberdade para falar conosco. Nós queremos abençoar a vida da missionária Carol, Pietro, Lucas e Emanuel. Amanhã estarão viajando para a Bahia. Que o Senhor possa levá-los embaixo da cobertura do Teu sangue, dando para eles livramento de todo acidente, de todo defeito mecânico do ônibus. Nós repreendemos todo o ataque do inimigo, meu Pai, contra a viagem da missionária Carol e as crianças, em o nome de Jesus, e te pedimos, leve eles em paz e traga eles em paz e em segurança, em o nome do Senhor Jesus. Te entregamos, confiamos tudo ao Senhor e pedimos ao Senhor, nos abençoe em o nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Podem se assentar? Repete assim comigo: uma mente aberta para receber a palavra. Irmãos, você já se perguntou a você mesmo, por que existe uma batalha tão grande muitas das vezes para a gente obedecer a palavra? Você já perguntou para você mesmo por que existe essa guerra? Por que você sabe que tem que obedecer, mas muitas das vezes não obedece? Já fez essa pergunta? Meu Deus, por quê, né? Era para ser uma coisa tão simples. Na verdade, nós estamos aqui por causa disso, porque nós cremos em Deus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, cremos na palavra. Quem crê, diga amém. Cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo e cremos na palavra. Nós estamos aqui por causa disso, porque nós cremos. Irmãos, agora à noitezinha, na hora que eu estava terminando de preparar esta mensagem para a gente poder aprender, me veio essa pergunta: por que nós temos tanta dificuldade
muitas das vezes para obedecer a palavra do Senhor. Aquilo que é tão claro, irmãos, é tão claro. Por exemplo, ame seu irmão. Qual que é a dificuldade disso? Está escrito, é simples. Perdoe seu irmão. Está escrito, é simples. Seja dizimista e ofertante, está escrito, é simples. Obedeça a palavra, está escrito, irmãos, não tem dificuldade nenhuma. Concorda comigo, presbítero Alex? Concorda comigo, irmão Carlos? Não tem dificuldade, irmãos, é ler e obedecer. Mas a gente entra numa guerra, irmãos, e muitas das vezes não somente dificuldade para obedecer, mas a gente começa a questionar a palavra de Deus. Ah, mas eu acho que não é assim. Ah, mas eu acho que não é assim. E aí a gente começa tanto. E hoje, irmãos, vindo para cá, preparando esta mensagem, me veio esta pergunta e eu quero compartilhar essa pergunta com você. Por que a dificuldade de obedecer a palavra? Eu vou te dar a resposta. Posso dar? Primeiro, por causa de você mesmo, por causa de mim, porque nós não queremos renunciar à nossa vontade. E para obedecer a palavra, nós temos que renunciar à nossa própria vontade. Por exemplo, perdoar quem te magoou. Você vai ter que renunciar você, seu ódio, sua mágoa e perdoar quem te magoou. E nós não queremos renunciar à nossa própria vontade. Sair de casa numa quarta-feira, depois de um dia de trabalho, num frio desse, e vir para a casa do Senhor. Irmãos, alguns irmãos de moto, outros a pé, outros de carro, alguns moram longe, outros perto, mas você tem que renunciar à sua própria vontade para estar aqui hoje. Porque, irmãos, porque a vontade, vamos falar a verdade, é tomar uma canjica com amendoim bem quente, debaixo do cobertor, irmãos, mas não sai nem o nariz na greta da porta. Quem aí concorda, diga amém. Ou seja, primeiro, para obedecer a palavra, eu vou ter que renunciar à minha vontade. E segundo, para obedecer a palavra do Senhor, eu vou ter que entrar em uma batalha com o meu adversário, que não quer que eu obedeça a palavra de forma nenhuma. A Bíblia fala que o diabo crê na palavra, ele conhece a palavra, ele se estremece diante da palavra, mas ele nunca foi obediente a ela. Irmãos, o diabo conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele conhece toda a criação, ele conhece a glória de Deus, o poder de Deus, ele conhece tudo. Porém, ele nunca quis obedecer, por isso ele foi expulso do céu. Então, irmãos, em primeiro lugar, a dificuldade para obedecermos a palavra, que é uma coisa tão simples, olha só, para mim não passar para frente, por que eu tenho dificuldade de dizimar, ofertar? Porque eu vou ter que tirar do meu bolso, e vou ter que trazer para a casa do Senhor. Então, irmãos, primeiro, porque eu vou ter que renunciar à minha própria vontade. Segundo, porque eu entro dentro de uma batalha dentro do mundo espiritual. O diabo não quer que a igreja do Senhor Jesus obedeça a palavra. E por que o diabo não quer que a igreja do Senhor Jesus obedeça a palavra? Porque quem não obedece a palavra vai fazer companhia para ele no inferno. Por isso a batalha. Repete assim comigo: só entra no céu quem é obediente à palavra. Irmãos, quem vive na prática do pecado não vai entrar no céu. Quem vive na prática do pecado não vai viver a eternidade com Deus. Então, irmãos, eu preciso entender o porquê desta batalha. Eu sei que tem que obedecer, mas eu não obedeço. Eu sei que a palavra é simples, mas eu fico questionando, mas o porquê, para quê, como que é, o que vai acontecer? Não, irmãos, é simples, é só obedecer a palavra. Quem entendeu, diga amém. Repete comigo assim: quem não obedece, não vai viver a eternidade com Deus. Dinheiro não compra salvação, boas obras não compram salvação, nada compra a salvação.
A salvação já foi comprada pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E somente aqueles que obedecerem à aliança da cruz, a palavra, vão poder viver a eternidade com Deus. Então, irmãos, por isso existe uma batalha muito grande, para que eu e você venhamos a obedecer a palavra. Porque o diabo sabe que todo aquele que é desobediente à palavra, não irá viver a eternidade com Deus. Quem aqui quer viver a eternidade com Deus, diga amém. Quem aqui quer viver a eternidade com Deus, diga amém. Então fala com seu irmão, trate de obedecer. Amém, queridos? Se nós queremos viver a eternidade com Deus, nós temos que obedecer a palavra. Agora, no texto que nós acabamos de ler, Tiago, capítulo 1, versículo 21, está escrito que, irmãos, pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Ou seja, despojando de toda a impureza, de todo vestígio do mal, de todo pecado, eu preciso fazer o que, irmãos? Receber com mansidão a palavra em nós implantada para nos dar a salvação. Então, irmãos, eu já conheço a Bíblia, eu já entendo como que ela funciona. Eu tenho que abandonar o pecado, e não somente o pecado, a Bíblia fala que eu tenho que abandonar o vestígio do mal, ou seja, viver longe do pecado, longe da aparência do mal, e eu tenho que receber com mansidão a palavra em nós implantada, a palavra que vai nos salvar. Então, irmãos, essa guerra, pecado, palavra, pecado, palavra, pecado, palavra, obedeço, não obedeço, amanhã eu obedeço, hoje não. Irmãos, esta batalha ela não deveria existir dentro de nós. Quem aqui já entendeu que Jesus morreu, diga amém. Quem aqui já entendeu que Ele ressuscitou, diga amém. Quem aqui crê que em breve Ele voltará, diga glória a Deus. Então, irmãos, esta batalha não deveria existir. Eu devo receber com mansidão a palavra que é poderosa para me salvar e para me levar até a eternidade. Amém, amados? Então, se você ainda está em uma guerra, talvez lutando contra algum tipo de pecado, lutando contra alguma tentação, alguma batalha, a Bíblia diz que você deve, rejeitar, ficar livre de toda a impureza do pecado e receber com mansidão. Esta batalha que fica aqui dentro, faz, não faz, obedece, não obedece, irmãos, entenda, eu vou falar com palavras objetivas para você entender. É o diabo querendo que você desobedeça a palavra, é você lutando contra a sua própria vontade. Ah, meu Deus, mas eu vou ter que renunciar para obedecer. Mas entenda, a Bíblia diz, eu tenho que receber com mansidão a palavra em mim, implantada, a qual é poderosa para salvar a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Então, meu querido, o que Deus falou através da sua palavra, obedeça, simplesmente obedeça. Agora, o que está escrito no versículo 22, irmãos? O mais conhecido de todos. E sedes praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Receber com mansidão a palavra que é poderosa para nos salvar, e não sermos o que, irmãos? Somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque aquele que ouve, mas não pratica, ele está enganando a ele mesmo. Irmãos, quem não pratica a palavra não está obedecendo o pastor, não está enganando o pastor. Não, o pastor não pode saber, não. Não, meu Deus, se o pastor fica... Não, irmãos, não está enganando eu, não. Você está enganando a você mesmo, a Bíblia diz isso. Você não está enganando ninguém. Tinha um irmãozinho lá em Santa Luzia, ele ia na igreja, frequentava os cultos, tudo certinho, bonitinho, mas ainda estava numa batalha terrível com o maldito do cigarro. E de vez em quando a gente estava andando na rua,
Ele estava assim, irmãos, ó. Na hora que ele via a gente, aí você chegava perto para abraçar ele, para cumprimentar, não tinha para onde correr, irmãos. Mas ele estava enganando a quem? O pastor ou a ele mesmo? Ele mesmo, irmãos. Então, meu querido, quando eu estou desobedecendo a palavra, às vezes eu acho que eu sou esperto, né? Não, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vai descobrir. Não, irmãos, eu estou enganando a mim mesmo, porque aquele que conhece todas as coisas está vendo. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo. Então, irmãos, no nome de Jesus, saia daqui hoje decidido a nunca mais dar crédito à voz do inimigo. Deixa isso para lá, não. Se Deus falou por meio da sua palavra, eu vou obedecer no nome de Jesus Cristo. Quem aqui entende isso, diga amém. Porque Deus não me chamou para ser somente ouvinte da palavra, Deus me chamou para ser um praticante da palavra. Porque aquele que ouve e não pratica está enganando a si mesmo. O tempo está passando, a vida está passando, e a gente está achando que a gente é esperto. Não, irmãos, está enganando a si mesmo, está perdendo tempo. E eu quero te explicar por que aquele que desobedece a palavra engana a si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Mateus capítulo 13, o último versículo, está escrito que aquele que recebe a palavra de bom grado, com alegria, este vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que obedece à palavra vai receber a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, mas aquele que não obedece à palavra, ele não vai produzir nem a 30, nem a 60 e nem a 100. Mas aquele que quer ter uma vida vitoriosa, irmãos, quando ele obedece à palavra de Deus, ele se torna uma terra produtiva para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Então, irmãos, quando eu desobedeço a palavra, eu estou me privando de ser abençoado. Eu vou tocar numa situação que mexe com todos nós. Olha o engano do diabo, irmãos, olha o engano do diabo. Eu não vou dizimar, só porque a Bíblia fala que se você dizimar, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre a sua vida uma bênção sem medida. Dizima não, bobo, vai faltar dinheiro, você não vai pagar as suas contas. O Daniel contou aqui no culto de jovem, que por causa do casamento e os problemas, ele acabou ficando um tempo sem dizimar. Irmãos, e quando ele deixou de dizimar, o dinheiro começou a faltar, as contas não davam para pagar, mas um dia ele decidiu, falou, não, eu vou voltar a dizimar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Dentro de pouco tempo voltou a sobrar dinheiro na vida dele para a glória do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque Deus disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não será estéril. Irmãos, pronto. Aí o diabo vai lá e fala assim, não dizima não. Só porque a Bíblia fala que aquele que obedece vai produzir a 100, a 60 e a 30. Então quando o diabo consegue enganar você, ele está impedindo você de ser abençoado. Quem entendeu, diga amém. Ele está impedindo você de renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, e ele está impedindo você de viver a eternidade com Deus. O presbítero Alexandre vai contar aqui, ele já falou comigo, ele vai contar o testemunho dele. Ele fez o propósito de dar uma oferta, a oferta da construção. Sabe quantas vezes o salário dele já aumentou depois que ele fez a proposta? 3 ou 4 vezes? 3 vezes o salário dele aumentou. Ele está 1 ano na empresa, tem pessoas que estão lá 5 anos e não está ganhando o que ele ganha. Porque a promessa de Deus te prosperar. Só porque eu ouço, mas não pratico. Eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Quando a Bíblia fala para mim amar e perdoar, e eu não amo e não perdoo, eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Quando a Bíblia fala para mim obedecer a palavra, e eu não obedeço, eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Porque aquele que recebe a palavra com alegria, vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um.
se tiveres o cuidado de ouvir atentamente todos os meus mandamentos e os guardar, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás ao entrar, bendito será ao sair. Aonde você colocar a sua mão, você vai prosperar. Bendito será o fruto do seu ventre, da tua amassadeira. Irmãos, a Bíblia fala que se eu obedecer, eu serei abençoado na cidade, no campo, e as bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida e me alcançarão. Só porque o diabo, ele quer fazer com que a igreja desobedeça a palavra. Porque ele sabe que se a igreja desobedecer a palavra, a igreja vai ser privada das bênçãos. Irmãos, não existe um prejuízo maior para a vida de um cristão do que conhecer a palavra e não obedecer ela. O prejuízo é grande demais em todos os sentidos. Prejuízo espiritual, financeiro, casamento, família. Irmãos, não existe um prejuízo maior para a vida de um cristão do que conhecer a palavra e não obedecer a palavra. Porque Deus só está esperando a igreja obedecer para Ele cumprir o que Ele prometeu. Deus só está esperando a igreja obedecer para Ele cumprir o que Ele prometeu em todas as áreas da nossa vida. Deus só está esperando a igreja obedecer. Então, meu querido, não fica perdendo tempo com essa guerra aí não. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Acredito ou não acredito? Obedece ou não obedece? Não, irmãos. Abandona toda a impureza do pecado, todo vestígio do mal, receba com mansidão a palavra, em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a alma de vocês, e não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque aquele que ouve e não pratica, repete comigo, está enganando a si mesmo. Quem entendeu, diga amém. Fala, Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Eu tenho certeza que ninguém aqui seria capaz de enganar a si mesmo. A gente, como ser humano, a gente quer sempre enganar alguém, mas a gente nunca quer ser enganado. Quem concorda, diga amém. A gente quer sempre ficar na vantagem, irmãos, ninguém quer perder. Só porque com Deus a gente vive perdendo. Porque toda vez que a gente desobedece, eu estou enganando a mim mesmo. Estou fazendo ninguém de bobo, eu mesmo. Que coisa triste, irmãos. Vamos lá? Repete comigo. Vencer a batalha da mente. Se a palavra falou, é obedecer. Não é questionar, não é duvidar, não é adiar para o ano que vem. É obedecer. Pronto, irmãos, acabou, é obedecer. Se Deus falou por meio da palavra, é obedecer, ponto final, e acabou. E eu quero te dar alguns motivos porque você deve obedecer a palavra. Estamos em Tiago, passa para frente, 1 Pedro capítulo, 2 Pedro capítulo 1. Versículo, eu vou ler o 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Porque eu devo crer na palavra e obedecer a palavra. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Repete assim comigo, irmãos, eu devo obedecer a palavra, porque a palavra não foi produzida por vontade do homem. A palavra de Deus, ela foi produzida pelo poder do Espírito de Deus. Amém, amados? Então, irmãos, isso aqui é independente. Se sou eu que estou pregando, se é a Melissa que está pregando, a Melissa assustou, foi eu pregar? Irmãos, a palavra de Deus, ela não foi produzida por vontade do homem, mas homens movidos por Deus, e cheios do Espírito, e inspirados pelo Espírito de Deus,
é que escreveu a Escritura, irmãos, mas a palavra é de Deus. Então, quando eu desprezo a palavra, eu não estou desprezando ninguém além de Deus, irmãos. Eu, como pastor, eu tenho um único dever: ensinar a palavra, pregar a palavra. Agora, irmãos, o que cada um de vocês vão fazer com a palavra depois que vocês a ouvirem, é você e Deus, irmãos, não é comigo mais. Eu só estou aqui para falar, para explicar, para ensinar, porque pela misericórdia de Deus, Deus me chamou para isso. Irmãos, mas acabou o culto, a nossa amizade continua a mesma. Não precisa ficar com raiva de mim, não precisa ir embora para sua casa pensando que eu estou jogando indireta para você. Não, irmãos, eu estou pregando a palavra, que é inspirada por Deus. Então, irmãos, quando eu ouço e não pratico, eu estou desprezando a Deus, porque a palavra é de Deus. O pessoal fala que pastor tem que ter cara dura, né? Que ele tem que pregar, depois do culto ele tem que cumprimentar os irmãos, porque tem hora que o chicote estrala. Só porque, irmãos, existe uma situação aqui que a gente precisa entender. Repete comigo: a palavra é de Deus. A palavra não é do pastor, a palavra não é do obreiro, a palavra não é do levita, a palavra é de Deus. Então você não está enganando a mim, você está enganando a você mesmo, e você não está desobedecendo a mim, porque a palavra não é minha, o reino não é meu. Eu não paguei um preço por ninguém. A palavra é de Deus. Foi Jesus que morreu. Foi Ele que pagou o preço. Quem compreendeu, diga amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Repete comigo: a palavra é de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Quem aqui entendeu, diga amém. Poucas páginas para frente, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, olha o que está escrito. O que está escrito, irmãos? Revelação de Jesus Cristo que lhes deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Repete comigo: a palavra é a revelação para nos trazer ao conhecimento as coisas que em brevemente hão de acontecer. Então a palavra é uma revelação de Deus, para anunciar o que brevemente há de acontecer. Irmãos, nós estamos aí vendo o que está acontecendo no mundo, irmãos. E tem gente que fica assim: não, meu Deus, o que está acontecendo? Irmãos, está tudo escrito aqui. Nação contra nação, guerra, terremoto, fome, enfermidades, pestes. Irmãos, está tudo escrito aqui. A palavra é a revelação. Irmãos, as pessoas lá fora dizem que crente é bobo, dizem que crente é manipulado por pastor. Não, irmãos, crente não é bobo. Crente é o ser humano mais inteligente da face da terra, porque enquanto está todo mundo procurando o que vai acontecer, a igreja já sabe há muito tempo: Jesus Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja, e nós viveremos por toda a eternidade com o Senhor. Quem foi que trouxe essa revelação para nós, irmãos? A palavra. O pessoal está lá, mas quem que é o homem mais poderoso da terra? Ah, é o Donald Trump, é o Kim Jong-un, é o Putin, Não, irmãos, o rei de toda a terra é Jesus Cristo, e em breve o seu trono de justiça será estabelecido para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus.
A palavra é inspirada por Deus, a palavra é revelação de Deus para as nossas vidas. Mas ainda assim eu ouço e não quero obedecer. Olha o que está escrito no versículo 3: feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então está escrito: feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Por quê, irmãos? Porque é a palavra de Deus, revelação de Deus para a vida do homem. E a Bíblia fala: feliz é o que lê, o que ouve e o que guarda. Não é somente aquele que ouve, não é somente aquele que lê. Não, irmãos, feliz é o que lê, que ouve e que guarda a palavra de Deus. Então, irmãos, não fica perdendo tempo com o diabo, não. Ah, mas será que é assim mesmo? Ah, mas será que eu devo obedecer? Ah, mas será? Irmãos, eu digo lá em casa, eu prefiro pecar por excesso de zelo do que pecar por desleixo. Eu prefiro pecar por excesso de zelo do que por desleixo. Está passando um filme lá, eu acho que aquele filme é do diabo. Desliga a televisão. Ah, mas o filme não é do diabo, coisa nenhuma, não. O senhor que acha que é. Desliga. Prefiro pecar por zelo do que por desleixo. Quem entendeu, diga amém. Porque feliz é aquele que lê, que ouve, que guarda. Tem muita gente que lê, tem muita gente que ouve e tem muita gente que não guarda. Só porque o desafio é ler, ouvir e guardar. Está todo mundo preocupado com o que vai acontecer. Irmãos, eu não estou preocupado. Tem muita gente que está preocupado em se preparar para o arrebatamento. A igreja não tem que se preparar, a igreja tem que viver preparada. Então, irmãos, não aceite isso aqui não. A Bíblia falou, ponto final, acabou. Vamos praticar, vamos obedecer. A batalha é contra a sua própria vontade, é contra o diabo, porque ele sabe que se você obedecer, você vai ser feliz e abençoado nessa terra. O diabo sabe disso. Você tem que renunciar à sua própria vontade, vencer o diabo e obedecer, porque o diabo sabe, se a minha igreja obedecer, ela vai ser abençoada. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Repete assim comigo: se eu obedecer, eu serei abençoado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. 2 Timóteo, volta um pouquinho, está tudo pertinho aí. Antes de Hebreus, 2 Timóteo, antes de Tito. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 15. O que está escrito, irmãos? Pois desde a infância conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A palavra pode me fazer sábio para a salvação. Quem aqui quer ser salvo, viver a eternidade com Deus, diga glória a Deus. Quem é que nos faz sábios para a salvação, irmãos? É a palavra de Deus, irmãos. Eu disse aqui no domingo que nós temos que criar um hábito de orar em casa. E agora eu vou reforçar o hábito de ler a palavra, porque a palavra te faz sábio para a salvação. Olha o que está escrito no versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Irmãos, toda a escritura é proveitosa. Não é só o livro de Gênesis, não é só o evangelho de Mateus, não é só a revelação do livro do Apocalipse. Não, irmãos, toda a escritura é proveitosa. Toda a escritura. Não é só aquilo que eu gosto de ler, não é só aquilo que eu gosto de ouvir. Não, irmãos, é toda a escritura é proveitosa para a minha vida. É certo
que tem coisas que a gente não gosta de ouvir, mas ainda assim é proveitosa. Alguns assuntos a gente gosta mais, algumas coisas a gente não gosta de ouvir, mas a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Agora aqui está a parte que não gosta, né, irmãos? Ensinar é bênção. Olha só, para repreender e para corrigir. Irmãos, ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser corrigido, mas não existe nada melhor para nos repreender e para nos corrigir do que a verdade da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a Bíblia, ela é toda inspirada e proveitosa para repreender e para corrigir. Por isso eu tenho que obedecer a palavra. Não é ficar bravo comigo, irmãos. Não. Está escrito, então vamos obedecer. A Bíblia falou, então vamos obedecer. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia também é proveitosa para corrigir e para repreender. Gostamos de ser elogiados, gostamos de ser reconhecidos pelas nossas virtudes, mas quando chega a hora, irmãos, de torcer a orelha, o biquinho levanta na hora. Isso é normal da gente, irmãos. Alguém aqui gosta de ser repreendido no trabalho? Eu não gosto, irmãos. Eu não gosto que ninguém me chame a atenção. Por isso eu procuro fazer tudo certo para não ser chamado a atenção. Porque a coisa desagradável é ser corrigido pelos outros. Seu patrão chegar para você e falar, o serviço não ficou bom, melhor eu que você fez. Irmãos, isso é horrível. Vou aproveitar o irmão Wesley, mas a irmã Ingrid brincando ali. A mulher virar para o marido e falar assim, você deixou a toalha em cima da cama, o tênis no meio da casa, você é um porco mesmo, hein? Irmãos, esposa não gosta de ser corrigida, marido não gosta de ser corrigido, empregado não gosta de ser corrigido, patrão, irmãos, ninguém gosta de ser corrigido. Mas não existe nada mais gostoso do que ser corrigido pela palavra. O salmista Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consola, porque ele sabia que a correção de Deus não era para matar, era consolo para a vida dele. A correção e a disciplina de Deus, irmãos, não é para a morte. A correção e a disciplina de Deus é para a vida. Está escrito em Hebreus que assim como um pai que ama o seu filho disciplina ele, assim também Deus nos corrige e nos disciplina porque Ele nos ama. Então aquele dia que você sair da sua casa e vier para a casa do Senhor e for confrontado, corrigido, repreendido pela palavra, não volte para a sua casa bravo, não volte para a sua casa nervoso, não, irmãos, entenda, o papel da palavra, das Escrituras, é ensinar, corrigir e repreender. Este é o papel da Escritura. Quantas pessoas estão desviadas, porque um dia foram dentro de uma igreja, e ouviram uma palavra que não concordaram, e simplesmente disseram, eu não volto mais para esse negócio de igreja. Por quê, irmãos? Porque tem gente que não aceita ser corrigido, tem gente que não aceita ser repreendido, só porque está escrito. A palavra é poderosa para salvar, a palavra é poderosa para ensinar, para repreender e para corrigir. Quem entendeu isso, diga amém. Para nos instruir em toda justiça, versículo 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. Olha que bênção. Quem aqui é homem de Deus, diga amém. Quem aqui é mulher de Deus, diga amém. Vamos ver quem vai ganhar. Quem aqui é homem de Deus, diga amém. Quem aqui é mulher de Deus, diga amém. A Bíblia te corre. Ficou empatado, tá, irmãos? Ficou empatado. Irmãos, olha que coisa mais linda. Versículo 17.
A Bíblia nos corrige, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha que coisa linda. Então, quando a Bíblia nos repreende ou nos corrige, é para nos fazer perfeitos e preparados para toda boa obra. Quem ficou feliz com isso aqui, por favor, diga amém. Quando a Bíblia te corrige, é para te fazer perfeito e preparado para toda boa obra. Então, irmãos, a repreensão de Deus não é para o mal. Deus corrige porque ama. Só porque aí o diabo fala assim, você não precisa de ouvir isso aí não. Você não precisa disso, deixa de ser bobo. Para com isso. A Bíblia corrige para que sejamos perfeitos e preparados para toda boa obra. Então, se a Bíblia falou, fala para o diabo, até aqui você me enganou, a partir de hoje eu vou obedecer. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perfeitos, preparados para toda boa obra. Eu amei essa palavra. Por isso que Deus nos corrige, por isso que Deus nos disciplina. Por que você corrige um filho seu? Não é porque você quer tirar os maus hábitos dele? Não é por isso que a gente corrige os nossos filhos? Para tirar os maus hábitos? Deus corrige para isso, para nos fazer perfeitos, preparados para toda boa obra. Então obedece, não tenha medo não. Amém? Vai produzir a 100 por 1, vai prosperar na cidade, no campo, vai ser feliz, vai ser bem abençoado. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Vença a batalha da sua mente. Eu não vou obedecer. Obedece no nome de Jesus. Deus vai te honrar, porque você vai obedecer a palavra. Quem crê, diga glória a Deus. Abra comigo em Mateus 24. Mateus 24, 35. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que eu tenho que obedecer às Escrituras, irmãos? Porque é a palavra de Deus, inspirada por Deus, para me corrigir, para me ensinar, para me fazer perfeito. E por quê, irmãos? Porque o céu e a terra vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ela é fiel, e ela vai permanecer para todo sempre. Amém? A palavra do Senhor jamais passará. O que planta na carne, vai colher a corrupção da sua carne. Mas aquele que planta no Espírito, vai colher a vida eterna. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Nós temos que ter um temor maior da Bíblia. Irmãos, a Bíblia sem obediência é só mais um livro. Não faz diferença na vida de ninguém. Eu preciso entender que este livro aqui é a palavra de Deus. Eu preciso entender que este livro aqui é a boca de Deus falando comigo. Eu preciso crer nisso, irmãos. Porque senão é igual um livro de português, matemática, ciências, biografia. Não, irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Então a minha mente, o meu coração precisa estar aberto para isso. Se é Deus que falou, ponto final. Vamos obedecer. Um novo convertido tem muita resistência, né? Até que ele entenda a palavra.
Mas nós não, irmãos, nós já somos lavados, remidos, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Quem aí concorda, diga amém. Ô irmãos, nós já somos lavados, remidos, purificados pelo sangue de Jesus. Então repreenda essa guerra dentro de você. Ah, mas será que eu devo obedecer? Ah, mas será que se eu obedecer vai dar certo? Ah, mas será que é assim mesmo que a Bíblia quer falar? Ah, mas irmãos, para com isso. A Bíblia falou, simplesmente obedece, porque é a palavra de Deus. Tudo vai passar, mas ela vai permanecer para todo sempre. Amém? Mateus capítulo 5, para a gente poder quase terminar. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra, repete comigo, nenhuma letra, ou um traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nenhuma letra se omitirá. Ah, esse pecadinho aqui pode, esse pecadinho aqui, Deus não importa com ele não. Com esse pecadinho aqui eu entro no céu, pois eu te digo que não entra. Ah, mas só que esse pecadinho aqui é só uma mentirinha que eu conto de vez em quando para resolver uns probleminha, pois eu te digo que não entra. Porque nem uma letra, nenhum tracinho, nenhuma vírgula vai deixar de se cumprir. Então, irmãos, nós não temos direito de ficar escolhendo, eu gosto disso aqui eu quero obedecer, aquilo ali eu não quero. Não, irmãos. Nenhuma letrinha vai se omitir da palavra. Tudo vai se cumprir. Então, pecado pequeno, pecado grande, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito. Irmãos, caiu por terra aqui. Vai passar o céu e a terra, a palavra não passa. E tudo que está escrito vai se cumprir. Nada, 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 nada vai ser tirado. Eu não vou abrir não, porque eu quero orar com vocês aqui na frente. Sabe por que eu prego do jeito que prego? Sabe por quê, irmãos? Lá em Apocalipse 22 está escrito que se eu tirar ou acrescentar uma palavra desse livro, eu vou para o inferno. Eu prego o que prego por causa disso, irmãos. Porque se eu tirar ou acrescentar, se eu adulterar essa Bíblia para ensinar para vocês, eu vou para o inferno. Aí você imagina, nós temos uma igreja aqui com 1000 membros, porque eu estou pregando o que agrada o povo. Aí o arrebatamento acontece, vai eu e o povo para o inferno. Valeu a pena, irmãos? Não valeu. Então eu prego a verdade que prego por causa disso, irmãos. Porque sei que eu não tenho o direito de tirar e nem acrescentar nada. Você acha que eu não sei fazer barulho? Eu sei. Você acha que eu não sei gritar? Eu sei. Você acha que eu não sei fazer a fim de diz o Senhor? Eu sei, mas não faço, porque eu tenho o temor de Deus no meu coração. Se eu quiser sair falando, irmãos, Deus mandou falar, eu falo, eu sei falar, ué. Só porque eu tenho o temor de Deus no meu coração. Pregar aquilo que a Bíblia diz para pregar. Porque senão no final, inclusive eu, vai todo mundo para o inferno. Por quê? Porque está ouvindo a palavra errado. Eu também sei profetizar no nome de Jesus, eu sei fazer tudo isso, irmãos. Só não tenho coragem de fazer. Porque nada vai se omitir disso aqui. Vai comigo em Apocalipse 22, vai lá. É muito rápido, é melhor, né, irmãos? Apocalipse 22. Eu acredito que eu vou achar o versículo.
Apocalipse 22. Ei, irmãos, não achei, hein? Não achei. Bom, queridos, na hora que chegar lá em casa, eu posto no grupo para vocês verem. Eu não posso tirar e nem acrescentar nada da palavra. Repete comigo: nenhum homem pode tirar ou acrescentar. 22:19. Vai lá, isso mesmo. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Eu fui constituído pastor, só porque se eu deixar de pregar a verdade, o meu nome será tirado do livro da vida, e a minha parte na eternidade também será tirada. Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos, repete assim comigo, coloca a mão aqui, toda a batalha caia por terra. A palavra é a palavra de Deus. Vem aqui à frente, vamos orar para nós irmos embora.